Olá, meu nome é Lívia e nesse trabalho vamos estar falando sobre a perspectiva japonesa da Segunda Guerra Mundial a partir da obra de animação Túmulo dos Vagalumes. Mas é possível usar uma obra audiovisual para estudo histórico? Bem, de acordo com Marcos Napolitano no livro Fontes Históricas, no capítulo sobre audiovisual, a força das imagens, mesmo quando puramente ficcionais, tem a capacidade de criar uma realidade em si mesma, ainda que limitada ao mundo da ficção, da fábula encenada e filmada. Ou seja, apesar de suas limitações, o audiovisual possui um grande poder para criar diferentes realidades, ou expressar a nossa própria realidade a partir de diferentes lentes sociais, históricas, pessoais e etc. No artigo A Narrativa Crítica de Akiyuki Nozaka em Hotaru no Haka, em uma perspectiva de ensino de literatura japonesa, em seu resumo, podemos ler que a literatura é um elemento fundamental na formação de leitores e que o objetivo do artigo, assim como o de nosso trabalho, é analisar o conto Hotaru no Haka de Akiyuki Nozaka, visando a elaboração de uma orientação didático-reflexiva que permita sua utilização em sala de aula, considerando que a narrativa promove a reflexão sobre um fenômeno social amplo, a Segunda Guerra Mundial, a partir de um relato intimista. A obra Túmulo dos Vagalumes, pela qual possui o título original de Hotaru no Haka, surge em 1967 no contexto de desenvolvimento japonês após rendição. Escrita por Akiyuki Nozaka, que viveu perto dos 12 bombardeios que mataram diversas pessoas no país. Obra literária que posteriormente, em 1988, foi adaptada em uma animação pelo aclamado estúdio Ghibli e dirigido por Isao Takahata. O filme retrata a vida dos irmãos Seita e Setsuko, que ficam órfãos após a morte da mãe num ataque aéreo em Kobe, cidade japonesa localizada na prefeitura de Hyogo, no Japão. E após o desentendimento com a tia, com quem passaram a morar, mudam-se para um abrigo abandonado no meio da floresta. Sem familiares e com pouquíssima comida, eles lutam para sobreviver. Quando analisamos a obra e a vida do autor, percebemos que a história possui elementos autobiográficos de sua vida. Nele, Nozaka narra uma história a partir da sua experiência vivenciada na época do bombardeio em Kobe, já próximo ao final da guerra. Em 1945, esse bombardeio resultou na perda de seu pai adotivo, assim como o falecimento de suas irmãs. E também podemos notar que o conto, poderíamos dizer, foi escrito como um pedido de desculpas a Keiko, uma de suas irmãs, principalmente para que as novas gerações japonesas tomarem consciência da realidade da guerra. A mensagem do filme é universal e relembra constantemente ao telespectador que o conceito de guerra não é algo abstrato, mas sim um problema real que geram consequências profundas que demoram muito para serem tratadas. Nandini Sharma, na sua resenha Túmulo dos Vagalumes, uma comovente obra-prima anti-guerra, escreve em seu 5º parágrafo: a mensagem anti-guerra do filme também se reflete na representação dos militares japoneses. Embora os soldados nunca sejam mostrados na tela, sua presença é sentida ao longo do filme. A propaganda, a censura e a brutalidade dos militares revelam-se tão prejudiciais para o povo japonês, como a campanha Bombardeamento americana. O filme sugere que a guerra não é apenas uma questão de bem contra o mal, mas uma complexa teia de forças políticas, econômicas e sociais que muitas vezes levam a sofrimentos e perdas inimagináveis. Ou seja, diferente de outras mídias que retratam acontecimentos da Segunda Guerra, onde muitas vezes a imagem dos soldados em ação e movimentos em campo de batalha são o grande foco, o Túmulo dos Vagalumes, o foco é o lado das pessoas que nunca pediram por aquilo, pessoas comuns que tiveram suas vidas interrompidas pela guerra. Outra inspiração para a obra, além da vida do autor, foi esta imagem, fotografia intitulada de Menino de Nagasaki, que mostra o mesmo carregando seu irmão morto nas costas, meses após o lançamento das bombas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 9 de agosto de 1945. Foto tirada pelo fotógrafo Joy O'Donnell, que é considerada uma das imagens mais chocantes que revela os horrores após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Após o final da guerra, a reestruturação da nação japonesa foi possível a partir de uma parceria econômica com os Estados Unidos, futuramente resultando no seu ressurgimento econômico, marcando uma fase onde o Japão faria de tudo para se desvincular dos horrores da guerra. Guerra essa que para muitos nunca acabou. Túmulo dos Vagalumes é um recorte real de um período que marcou para sempre a história da humanidade e que deve ser frequentemente lembrado para que não venha a se repetir nunca mais. E apesar de seus temas sombrios, Túmulo dos Vagalumes é um filme profundamente humanista, que mesmo com tantos momentos trágicos, ainda celebra a resiliência humana, assim como a fotografia do menino de Nagasaki é vista como um símbolo de força para o povo japonês atualmente.